Meu entrevistado de hoje, ele tem uma profissão muito especial e que é importante para todo mundo que quer seguir a área da comunicação ou qualquer área de atuação que fale com o público. É o Palito, o famoso coach. Palito, me explica um pouquinho da sua profissão e das áreas interessantes que essa profissão te leva. Na verdade, eu sou ator, roteirista, e eu uso exatamente esse trabalho do ator e todas as oficinas e cursos que eu fiz, inclusive da palhaçaria clássica, como ferramenta para potencializar artistas, né, empresários, pessoas que querem potencializar o seu trabalho, a sua performance. Entendeu? Então a gente usa o teatro e o próprio roteiro também, porque na verdade a gente está escrevendo um roteiro, né? Tem um roteiro da sua palestra, o roteiro da sua performance. E aí eu uso um pouco da minha experiência como roteirista e ator para provocar as pessoas e para que elas devolvam, né, o melhor que elas têm para o seu público, para o seu cliente, enfim. Até mesmo para ensinar, às vezes, um palestrante a prender o público naquele assunto que ela está falando. Isso depende do roteiro, né? E a gente dá uma consultoria na parte do roteiro, da apresentação do palestrante. Por exemplo, uma pessoa tímida que teve que, de uma hora para outra, aprender a dar entrevista, aprender a se soltar para as câmeras. Você pega muita gente com essa parte tímida? Quando eu trabalho com alguém tímido, eu sempre falo o seguinte: o tímido é o mais egocêntrico de todos, né? Porque ele acredita que está todo mundo olhando para ele, ele acredita que está todo mundo preocupado com ele. E eu falo, olha, não tem ninguém preocupado com você. Você que está preocupado com você. É você que está preocupado com a tua performance. As pessoas estão pensando nelas. Aí o tímido, ele acha que está todo mundo prestando atenção nele. Bicho, você não é tão importante quanto você acha que é. E aí a gente trabalha assim, entende? E já desconstruindo essa ideia de tímido, né, do tímido. Na verdade, ele está preocupado, ele está preocupado com ele e com o olhar do outro, né? Então ele precisa se olhar melhor, né? Se ver melhor. Eu sou tímida, mas não para falar. Eu sou uma tímida que, acho que como todo mundo, às vezes, quando você chega num ambiente que você não se sente no seu ambiente, que você primeiro Sim, vai ambientando para depois se soltar. Então, as pessoas que me conhecem, muita gente que não me conhece, não sabe o meu lado falante, engraçada, e que isso eu tô aprendendo. E uma outra coisa que eu tô tendo uma aula que é outro trabalho que eu vou também fazer com o Palito, porque eu vou fazer aula com ele para o futuro da Daniele palestrante, a Daniele apresentadora e Daniele circense, que hoje teve que se reinventar, tendo que do nada aprender a fazer um intervalo no circo. Aliás, parabéns pela sua decisão de se reinventar, né? Porque volta e meia a gente está morrendo e renascendo, né? E você sabe onde você chegou como atleta e você sabe o caminho que você percorreu para chegar onde você chegou e ser brilhante como você é. E como você sabe o caminho, é sair de novo, entendeu? Porque você sabe quantos tombos, né, quantas cambalhotas você teve que dar, né, cambalhotas no melhor sentido, para você chegar onde você chegou, né? E claro que teve muitas quedas, mas também teve muita conquista. E isso não vai ser diferente na sua trajetória como apresentadora. Palito, eu queria perguntar também se você já trabalhou com outros atletas para fazer essa função, porque eu vi que muitos atletas viraram comunicadores e apresentadores. Um exemplo que eu tive a convivência e convivo várias vezes, porque encontro com ele até hoje, foi o Flávio Canto. Sim. Eu tenho duas experiências no esporte, né? Um com um narrador esportivo, que eu faço um trabalho com ele, e o outro com um clube de futebol de refugiados da Síria, da Jordânia, que é o Pérolas Negras, onde nós criamos um departamento de felicidade. Eu era o gerente de felicidade desse clube. Então, a gente usava o teatro como ferramenta para potencializar os atletas.
Então, acho que essa experiência no futebol foi muito, muito interessante, porque o atleta, você sabe muito bem, e o ator, como diz o grande mestre Márcio Libar, são os únicos profissionais que, enquanto estão desempenhando o seu papel, o cliente está cobrando. O cliente está ali cobrando, né? Ninguém vai a uma planilha, né? Planilha feia, não sei, não. As pessoas estão ali, o atleta, enquanto está desempenhando, o público está ali cobrando, né? E o ator também, o artista também. Então, essa semelhança entre esses dois profissionais é intensa. Então, eu traço um paralelo do teatro, né, com o futebol e casa muito bem. E o trabalho com o narrador, foi algo específico ou para ele perder um pouco a timidez? Na verdade, eu trabalhei com ele na rádio, eu fiz Rádio Transamérica durante um tempo com humor no futebol. E aí reencontrei ele, e ele pedindo para poder se soltar um pouco mais. E aí a gente fez esse trabalho com o teatro, né? Não só para desinibir, para deixar ele mais à vontade, porque, na verdade, é você ser mais você. Isso é difícil. Parece fácil, mas não é. Porque ou você é quem você é, ou você é aquilo que as pessoas querem que você seja. Né? E a gente fica nesse conflito, né? Querer agradar, né? E será que eu posso ser quem eu sou? Não é isso? Será que eu sou? E detalhe, aquilo que você esconde é o motivo pelo qual o teu público mais vai lhe amar. Eu tive uma experiência de que as pessoas não conhecem muito esse meu lado, Daniele, que fala besteira, fala... Sim. As pessoas me conhecem muito a Daniele concentrada, Daniele... Porque a atleta vem muito da atleta, né? Da postura, de acertar o salto, de fazer tudo certinho, de né? Cobrar a perfeição. A perfeição, né? Os décimos, milésimos, né? O tempo, é muita cobrança. Você passou a sua vida toda fazendo isso. Sim, principalmente porque quando eu apresentava algo, eu era julgada por aquilo que eu estava apresentando. Olha isso. Então, aquilo ali para mim é uma lembrança, e é um gatilho às vezes ruim para a Daniele hoje, apresentadora, Daniele circense, sim, Daniele palestrante, Daniele madrinha de projeto. Então isso é um gatilho que eu não gostaria de voltar a ter e trabalhar. E até trabalhar para um lado mais comunicadora. E quem sabe sair até uma atriz das aulas. Sim, claro. Acho que potencializar essa atriz que está aí também. Né? Porque o teatro não é nada de que a gente vai colocar em você. Na verdade, o teatro é o que a gente vai tirar de você, é o que está aí já. E as pessoas conheceram esse meu lado solto, engraçada, rindo, no programa de comédia. Sim. A Culpa é do Cabral. Olha aí, tá vendo? Porque lá não tem como não se desmontar, né? Aqui não tem jeito, não teve jeito. Começa que você já olha pro Cambota, o Cambota só parece ser sério, né? Porque de sério não tem nada. Sim. Aí vem o Rafa com aquele jeito mais carioca, descontraído. Sim. Aí veio o Nando mais... aquela vibe boa. Eles são ótimos. Eles são ótimos. E foi aí que as pessoas viram assim, nossa, mas você tem uma risada gostosa. Você fala besteira também. E aí, olha, você também fala... Você não é aquela pessoa séria. Certinho, que dá aquela camarada ficar em pé. Certinho, não, eu também, né, sou assim. E eu quero trazer isso tudo para esse bate-papo na área com a Daniele Hipólito. E conta um pouco mais, assim, das pessoas que você trabalhou, das dificuldades que você teve, também de se reinventar, porque você começou como ator e teve que se reinventar para ensinar as pessoas a se soltarem, para ensinar as pessoas até terem determinada postura na hora que estão falando, pro lado sério, pro lado descontraído. Eu acho que tem no futebol, por exemplo, né, trazendo aqui pro lado dos atletas, eu sempre perguntava ao atleta, às vezes no trabalho individual, eu perguntava assim, quem é que te trouxe aqui? Aí eles falavam, não, quem me trouxe aqui foi meu empresário, foi meu pai. Aí eu falei assim, não, acho que não. Eu acho que quem te trouxe aqui foi aquele moleque.
aquele moleque que todo mundo ia buscar em casa, aquele moleque que todo mundo escolhia, era o primeiro a ser escolhido na escola, porque é aquele que, esse cara não pode faltar ao futebol porque ele faz a diferença. E eu acho que foi esse moleque que te trouxe aqui. Então, fazer quando a gente conseguia fazer essa conexão com esse moleque, com essa moleca que te trouxe até aqui, né? Essa potência que é esse moleque que estava dentro deles, eles se reconectavam com essa energia e realmente voltavam aqueles que, principalmente aqueles que já estavam perdidos em campo, né? Que não estavam tendo bons resultados, é porque estavam desconectados daquele moleque que queria se divertir, queria somente brincar. Então, quando a gente não leva tão a sério, né, a gente se diverte mais e, naturalmente, a gente tem um resultado melhor. E o atleta, ele tem muito esse lado, né, de, às vezes, se desconectar com aquilo que você faz, exatamente por aquela cobrança excessiva e às vezes a gente pensa tanto na cobrança que a gente esquece o que levou a gente até ali. Exatamente, que foi a brincadeira, a diversão, né? Poxa, eu quero me divertir fazendo isso. E eu acho que quem te trouxe aqui também foi essa esse menina. lado. E é ela que te trouxe aqui, ela que te levou para todos os lugares que você foi e ela que está me trazendo por aqui, pelo lado que eu sempre gostei de ter a comunicação com as pessoas. Eu sempre gostei de cuidar das pessoas. Eu acho que quando a gente é uma comunicadora, quando a gente está à frente de algo, você tem que mostrar as diferenças das profissões, mas que todas as profissões levam a uma coisa só: cuidado com o próximo, cuidado com o ser humano, porque até esses dias eu entrevistei o Renato Rabelo, que está há anos na comédia e que ele leva alegria para as pessoas. Então ele cuida das pessoas, lembrando o quanto bom é rir, o bom rir. Rir das coisas mais bobas do mundo, mas também rir naquela hora da dificuldade. E rir, tem uma frase do Messier, que é o mestre na palhaçaria clássica, Márcio Libar, que ele foi uma grande escola para mim. E ele fala: ri melhor quem ri de si, porque senão ri melhor quem Rivotril. Porque se você não aprender a rir de você, né? Porque ele ainda fala, né, é para a gente não levar essa vida tão a sério, porque a gente não vai sair vivo dela, né? Então, para que essa pressão, essa cobrança que a gente tem com a gente? Aliás, a gente é tão legal com todo mundo, né? A gente dá apoio para todo mundo, a gente dá força para todo mundo, mas a gente é muito cruel com a gente. A gente se cobra demais, sabe? Então eu acho que a gente tem que ser mais legal com a gente. Eu acho que é isso. E você já trabalhou com alguém mal-humorado que você teve que trabalhar de uma forma que você mostrou o caminho que às vezes você ser tão carrancudo não leva tanto a muito mais lugares do que você ter uma descontração? Não, quando a pessoa já procura um trabalho de palhaçaria, de teatro, ele já está se desmontando, né? Na verdade, mesmo se ele já teve um passado assim mais carrancudo, ele já chegou já desmontando. E eu nunca tive essa experiência com ninguém mal-humorado, não. O cara já quer trabalhar humor, né? E eu falo sempre que não tem humor, né, sem amor, né? Então a gente trabalha com amor. A ferramenta é o amor. Sim. Né? Porque você percebe quando acaba o amor, quando acaba o humor. Se acabou o humor, acabou o amor. E vice-versa. E qual foi a maior dificuldade que você encontrou na área do coach? Eu nem uso essa usa essa palavra. Não, nada contra os coaches. Porque eu até digo que a minha oficina é uma oficina de nada com especialização em coisa alguma. Por quê? Porque eu não tenho nada para oferecer às pessoas. Na verdade, eu acho que as pessoas estão precisando de nada. Porque as pessoas já têm tudo que elas precisam. Na verdade, é simplesmente as pessoas colocarem na mesa tudo que elas têm. Você tem que ser quem você é, não o que as pessoas querem que você seja. Então é esse conflito que a gente tenta colaborar, a gente tenta ajudar, né, nesse caminho. É bom saber, gente, que ele não gosta. Isso acontece. Tem um estilingue? Nessa hora eu queria ter um estilingue e ser boa de mira. Tum, tum.
É isso. E aí é esse lado que as pessoas não... A vida é isso, é deixar a vida acontecer. É deixar a vida... Vamos no lema de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É isso mesmo. Grande Zeca, né? E é esse lado que você acabou de ver, que muitas vezes as pessoas não conhecem da Daniele, porque eu fui cobrada pelo esporte mesmo, às vezes de ser mais séria. Julgada. Atenção, júri, nota... Tá... Nossa, aquela... Imagina, tu tira onda, dá muita onda. Você é uma diva do esporte. Tira onda. Ai, Palito, eu queria que você contasse um pouco mais para as pessoas matarem a curiosidade dessa sua arte, de levar a palhaçaria para um lado gostoso do aprendizado. Eu tenho uma oficina, né, de teatro e palhaçaria aqui no Recreio Shop, já fazendo a divulgação. Mais do que certo. Mais do que certo em fazer a sua divulgação. E é uma experiência incrível. Eu tenho alunos de todos os tipos, né? De personalidades, né? Inclusive, agora eu estou com uma aluna linda, cadeirante, que eu nunca tive essa experiência de trabalhar com cadeirantes, né? E ela tem sido assim uma inspiração, sabe? Ela é fantástica, ela sabe perder com tanta dignidade, porque eu acho que o mais importante é você aprender a perder para poder ganhar. Quem não souber perder não vai poder ganhar, né? É clichê, mas quem não souber obedecer não vai poder mandar. É aquele papo de perder para ganhar, eu acho... E ela, sabe, ela está muito num lugar muito especial que na verdade tem me ensinado, porque na verdade a gente está trocando, sem cagação de regra, na verdade é essa. Eu não estou ali, na verdade o que eu falo é para poder me ouvir. Eu não estou querendo ensinar nada para ninguém, na verdade estou trocando um pouco da experiência que eu tenho como ator, como roteirista, né, na palhaçaria, né, enfim, e estou tentando devolver isso que está comigo. Tentando devolver o roteiro da vida de cada um. Exatamente, principalmente para porque as pessoas, na verdade, tem muita gente vivendo a vida do outro, né? E eu sempre falo isso, porra, eu até viveria a vida dos outros se na hora de morrer eles morressem no meu lugar. Mas, porra, na hora de morrer sou eu que vou morrer, então dá licença, deixa eu viver minha vida, né? Então eu tento comunicar para as pessoas que elas precisam ser realmente protagonistas da sua vida. Né? Nada contra ser coadjuvante, né, na vida de alguém, mas tem momentos que você é coadjuvante, mas tem um momento que você precisa assumir né, ser protagonista da sua existência, da sua vida, né? E nesse roteiro, né, para onde você quer ir, o que você quer fazer, sabe? Começar a atender as suas vontades, né, os seus desejos. Eu acho que isso essa é a provocação que a oficina de nada, com especialização em coisa alguma, vem trazer para as pessoas. E acha que a questão, às vezes, das pessoas quererem viver muito a vida dos outros e esquecer de viver a sua, tem um pouco a ver também com a internet vindo muito forte? Pode ter sim. O que na verdade, tem muita gente que vive a vida do outro também para ter um controle, né? Uma ferramenta de controle. Faz tudo pelo outro, mas para poder controlar o outro, né? Também tem isso. Mas a internet é um fenômeno que tem deixado as pessoas cada vez mais imediatistas, né? Pessoas que querem respostas rápidas. Ninguém tem mais paciência com nada, está todo mundo numa correria. Ninguém aguenta ver um vídeo de 5 minutos, né? Me lembro que o cara fala 5 minutinhos, mas ninguém aguenta mais, né? Quer ver um vídeo de 10 segundos, aquelas edições tudo cortadas, picotadas, sabe? As pessoas estão nessa correria, né? E aí não precisa é a mesma coisa pressa. Quando alguém manda áudio de mais de 2 minutos que você às vezes nem... Não, eu não tenho 2 minutos, eu tenho 2 minutos para dar atenção a ninguém, né? Meu tempo é precioso demais. Né? Então tá todo mundo nessa, então calma, pô, vamos dar uma relaxada, vamos curtir essa paisagem maravilhosa. Porque deu tudo certo, a vida tá dirigida a gente, trouxe a gente aqui para fora, tá ótimo aqui, não é? Tem o drone passando às vezes aqui na nossa cabeça. Já a produção tá vendo um estilingue aí que você pediu.
Né? Mas tudo bem. Mas eu acho que o gostoso da vida é você viver sem preocupação. Apesar de que... Preocupar, né? Porque apesar de que hoje em dia o mundo vive preocupado com tudo e não se preocupa com nada. É verdade. É verdade. Outro dia eu falei assim, não, porque o mundo está contra mim. Eu falei assim, o mundo nem sabe que tu existe. Você está achando que está todo mundo contra você? Você, pô, está tudo contra mim. Eu falei, é você que está indo contra você, pô. Seja mais maneiro contigo e tal, esse papo, né? Essa foi ótima. Vou usar essa para as pessoas agora que convivem comigo. O mundo nem sabe que tu existe. Tá tudo contra mim. Ai, Palito, nossa. O produtor ali tá no... Sim. Eu não tenho ponto, sabe? Mas Sim. eu já vejo o ponto aqui. Sim, ele falando assim, ó... Tá caindo a luz. Tá caindo a luz, vamos acelerar. Vamos acelerar, porque tá caindo a luz. Mas vambora, continua. Vambora. Quando só acabar a luz, a gente acende a vela. A gente acende a vela, sabe? A meia luz. Vamos lá. Ai. E, Palito, você já teve, por exemplo, algum ator que queria se reinventar de certa forma ou voltar às suas origens trabalhando com você? Isso sempre tem, né? Tem sempre. Eu acho que, como eu te falei, volta e meia a gente morre, né? Morre e renasce, morre e renasce. Então, volta e meia aparecem, né, os atores, ou que quer uma consultoria para um personagem, né? Eu acho que onde eu posso contribuir, porque como eu tive o privilégio de trabalhar, inclusive com o Renato Rabelo, que você citou aqui no Zorra Total, com o grande mestre Maurício Sherman, eu desenvolvi uma habilidade com personagens, né? E claro que com piadas, né? Com humor. Então, colocar mais humor. Às vezes o ator está precisando, eu queria colocar mais humor, ou na minha palestra, ou no meu personagem, ou na minha performance, sabe? Ou no meu dia a dia. E aí a gente... Então não tem uma área específica, né, que as pessoas não procuram. Tem. E você pode citar alguns exemplos de pessoas que te procuraram para... Olha, tem cantores, como eu te falei, tem narrador de futebol, tem músicos, tem empresários, entende? Que são pessoas de várias áreas que me procuraram para poder... O cantor para se soltar um pouco mais no palco? Para não ficar só... Porque acontece muito isso acontece com todo mundo. Tudo que você começa imitando alguém. Você tem uma referência, uma inspiração e você começa imitando alguém. Então tem um momento que rola um conflito que a pessoa quer ser mais singular, mais autêntica, mais original, mais ela, né? E aí eu acho que é onde a gente entra com o nosso trabalho. Entende? Porque você começa, às vezes o cantor, ele começa imitando alguém até uma hora que ele falou, mas como é que é o meu estilo, né? Quem sou eu, né, ali, né? Estilo, a melhor definição de estilo para mim, estilo é você plagiar você. Então, quando você realmente encontra com você... O seu plágio. Com o seu plágio, aí você fala, porra, agora eu estou sendo quem eu sou, agora está sendo original. E aí o público, não tem como o público... não amar alguém tão original, porque não tem, todo mundo é único, né? Sim. Então, quando você consegue encontrar essa sua singularidade, eu acho que aliás, eu não gosto de falar, porque pode ser segredo do sucesso. Aí eu falo que eu tenho uma frase que eu falo, o segredo do sucesso, eu vou dar agora, aqui em primeira mão. Ai, meu Deus. Mais uma frase que eu vou ter que guardar. Guarda essa frase, porque esse é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é segredo. Ninguém sabe. E de onde você menos espera, que às vezes acontece, ninguém sabe. O caminho é por aqui. Não, ninguém sabe. Vamos fazer, repetir, aprimorar, que o segredo do sucesso é segredo. Uma coincidência aqui, Palito, que há alguns dias atrás eu entrevistei o Renato Rabelo, que fez parte de anos do Zorra Total.
Mas você tem uma parcela aí do Zorra enorme e vocês têm histórias muito parecidas com o Sherman. O Maurício Sherman foi o cara que, tenho muita gratidão. Pediram para eu me arrumar. Deixa eu me arrumar. Quer me arrumar? Pode, vai me arrumar. Olha só, vamos voltar do Sherman, tá? Tá. Vai, você já perguntou, ele só fala. Tá. O Sherman foi um cara que ele tinha o poder de mudar a vida das pessoas e ele mudou a minha vida. Foi muito generoso, foi um cara incrível na minha vida, que eu tinha muito respeito, né? Tenho muito respeito por ele, que me deu a oportunidade como roteirista e como ator também dentro do programa. E nós tínhamos história. O Sherman, eu ouvi o Renato imitando. O Renato imita perfeito. O Renato Rabelo faz o Sherman, como ele contou na entrevista, né, que ele bateu na porta do banheiro. O Sherman chegou para bater no banheiro, ele estava dentro do banheiro e ele falou. Aí o Renato de dentro do banheiro falou assim: tá ocupado. Aí o Sherman do lado de fora: se sou eu que estou aí dentro, quem é que está aqui fora? Isso é genial. O Sherman tinha um humor assim. Tem várias histórias do Sherman, né? Depois eu conto essa história do Zorro. A primeira reunião que eu participei, o Sherman era curto e grosso, sabe? E a primeira participação, assim, numa reunião dos roteiristas todos, aí nós tínhamos perdido um roteirista para uma emissora. Aí um roteirista vira e fala assim, e todo ano renovava o contrato da gente lá, todo ano. Aí era o início do ano, aí ele vira e fala, um roteirista fala assim, ô Sherman, foi uma incompetência da direção da Globo não ter renovado com fulano. Aí, quando usou essa palavra, eu chamo, rapaz, sabia que esses mesmos incompetentes renovaram o seu. Rapaz, acabou a reunião. Bom, quer dizer, ele era curto, era o cara que acabava a conversa, né? Ele dava-se só na canela. Enfim, mas o Zorra foi uma escola de criação de roteiro, de personagem. Eu acho que foi uma escola de aprender a escrever em grupo, porque é muito difícil escrever junto com outras pessoas, entendeu? Então é lá sempre, às vezes, 2 ou 3 pessoas e às vezes até mais pessoas, alguém no computador pilotando e todo mundo falando e você construindo um texto. Isso também foi uma escola de generosidade, né? Porque uma escola de bom senso, uma escola, né? Porque às vezes você está escrevendo, aí você fala uma piada, aí rola um silêncio, né? Aquele silêncio significa que a piada não foi boa. Aí às vezes a pessoa insiste. Aí a gente tinha uma regra que era assim, você fala uma vez, se ninguém falou nada, você tenta a segunda para pensar que não ouviram. Se falou a segunda, nunca a terceira, porque senão a terceira já vem um papo assim, viu que a gente não gostou da piada? Então, enfim, então foi um exercício muito intenso de trabalhar em grupo, escrever em grupo. Uma escola, sem contar que eram quadros totalmente diferentes, tinha sitcom que estava dentro, personagens, humor de situação, piada, era muita coisa junta num programa só, era realmente uma zorra total de personagens e quadros diferentes um do outro. Então foi uma grande escola para mim. E criar toda semana algo diferente, né? Para não ficar repetitivo, para... Claro que o humor tem era um humor de personagens que tinha uma estrutura, né? A gente sabia o que ia acontecer. Tinha um bordão. Tinha o bordão no final, né? Na verdade, o Brasil, né, ficou vários bordões na boca do Brasil. E o bordão não é uma coisa que você cria. O Sherman dizia isso. Palito, bordão não se cria, bordão está aí na rua. Você tem que estar ouvindo, você tem que estar atento que o bordão já existe, né? Quando a Lady Kate falava, tô pagando. Pagando. Então, porque esse tô pagando, as pessoas já falavam na rua sobre isso. Outra frase que eu gostava é: dinheiro eu tenho,
Só me falta o glamour. Ela falava isso. Ela tinha o Ai, como eu tô bandida, da Valéria. Teve o Pod, da Fabiana Carla, né? Da doutora Lorca. Juninho Playboy, Lai Pei, do Renato, maravilhoso Renato Rabelo aqui, a Samanta, grande Samanta também, né? Que fazia o Juninho. Dos mais antigos que eu gostava era ele, não. Estou não sei aonde, que era do Pergunta Idiota, Tolerância a Zero. Do Milani. Não. Estou na padaria. O famoso Saraiva, que depois o Rassum fez também, né? A grande Milani, que imortalizou o Saraiva. Ofélia. Também. A Ofélia, né? Fernandinho, Ofélia, né? Então a gente também fazia os quadros, né, clássicos, né, antigos. O quadro do Tamanco, que era muito bom. Do Tamanco. Enfim, nós tínhamos vários. Foi uma escola. Né? Depois nós criamos o metrô, né? Que foi tudo para dentro do metrô. Depois criamos o Cabaré da Lady Kate. Enfim, fizemos tanta coisa. Foi como te falei, foi uma universidade, né? Da comédia. E uma universidade para muitos dos comediantes que a gente tem aí hoje, que são grandes comediantes. Muitos passaram pelo Zorro. E claro que tem essa safra nova da internet e, né, essa safra do stand-up. Mas eu estou falando a gente teve a oportunidade, né, eu tive o privilégio de trabalhar com Chico Anísio, com Paulo Silvino, com a Gildo Ribeiro, a Rassum, a Samanta, o Pochá, né, que já é essa safra mais recente, né, mas, enfim, muita gente, né? Eu estou aqui falando, posso esquecer, essa Samanta, Nelson Freitas, Fabiana Carla, as grandes estrelas. Que são sensacionais. Vai assistir no teatro, você vê a potência dessas pessoas, sabe? Eu vi uma vez um stand-up com o Porchat na época que ele estava começando. Sim. Que ele fazia uma Fora sátira. Do normal, acho o nome. Eu não lembro qual era. Eu sei que ele fazia sátira da NET, que para você ligar para NET você tinha que tomar um café reforçado. O Porchat é maravilhoso, né? O do Spoleto também, que era muito legal, que é da Judite, o famoso Judite. É o bordão, né? Você vê que ficou como um bordão dele, né? Desse personagem que ele fez, né? Lá no Porta. Porta, aliás, é uma aula, né? Também, eles estão brincando, né? E no circo eu tô tendo a oportunidade de trabalhar, eu acho que com um dos palhaços. Entra um cara barrigudo e careca, para dizer que a gente vai ficar barrigudo e careca, né? Com um sapato enorme, uma roupa larga ou justa, porque também não lhe pertence, e um nariz vermelho de tanto que ele perde, de tanta porta na cara, de tanta queda, de tantas lágrimas, o nariz do idiota acaba ficando vermelho. E aí ele entra nesse universo, né? E a plateia que está se sentindo incapaz, inferior a tudo aquilo que está acontecendo, né? Porque ela não é capaz de fazer nada do que está acontecendo no circo. Quando ela vê esse cara entrando, essa figura, ela fala, poxa, até que enfim alguém igual a mim, alguém que erra, alguém que insegura, alguém que cai, né? Então o palhaço vem para salvar a plateia nesse momento. Então, por isso que ele recebe esse amor da plateia, dessa identificação com esse personagem que entra ali para cair, para errar, né? E a gente não tem como não amar aquela pessoa que a gente se identifica, né? Então, e eu sentei um dia para conversar com ele, porque eu fiquei impressionada. Eu acho que não tem como a gente, com a idade que eu tenho, não falar que você não viu os Trapalhões e que amava os Trapalhões. Principalmente, eu dava muita risada com o Zacarias e com o Mussum, mas o Zacarias era uma coisa... Para mim, ali, o Zacarias era uma coisa fora do comum, né? A risada dele... Muito interessante. E depois, né, e você vê que cada um tem um papel, né? Existe uma coisa no humor, né, que é a autoridade e a rebeldia, né? Alguém sempre está representando a autoridade e alguém está sendo mais rebelde, né? E é nesse conflito, né, que na palhaçaria a gente chama de Augusto e Branco, né? O Augusto é a rebeldia e o Branco é essa autoridade. Então o Dedé, né, que fazia o branco, que representa a moral, a beleza,
né, os bons costumes, e o Didi que representa essa rebeldia, né, como eu falei. E aí é um casamento perfeito, né? E aí o riso nasce daí, desse conflito, né? Desse conflito entre essas duas figuras. Não, e era muito bom. Muito bom, sempre foi. O Renato citou o Jerry Lewis, né? O Jerry Lewis era com o Jim Martin, né? Então eram os dois, né? O Jim Martin representando ali a autoridade, a beleza, né? O certinho, né? E o Jerry Lewis dando aquele show, né? De caras, de caretas, de performance maravilhosa. E um que eu assistia com a minha mãe, que eu não cheguei eu acho que é um dos mais antigos, que eu adorava ver o filme, que era batata, que domingo passava o filme dele, que era o Mazzaropi. Mazzaropi, né? Você foi lá! Maravilha. Também foi, né? É uma referência para todos nós, né? Eu acho que todo mundo que está pensando em fazer comédia, né, tem que beber nessa fonte, né, do Anquito, do Mazzaropi, né, dos Trapalhões, como você citou. O Bozo, que aí ele mostra uma outra realidade, que ele fazia todo mundo rir, todo mundo amava ele. E tinha as questões e tinha outras dele, questões. Né, não conseguiu, né, rir dele, né, então, enfim. Porque talvez a gente entra naquele ponto que ele fez algo que obrigaram ele a fazer naquele momento, mas que não era o que ele realmente gostaria de ter feito. É difícil, né? Porque tem o teatro é a máscara da comédia e da tragédia. Né? E a tragédia também existe. Não estou dizendo que... Enfim. A lágrima, né? O pranto e a gargalhada, né? Os dois são que realmente a gente falando de internet, essa coisa de viralizar, o Sherman dizia sempre que a audiência é lágrima e riso, né? Então, se tiver morno, não rola, entende? Tem que ter pranto ou gargalhada, entendeu? Não sei nem por que eu puxei isso, a gente tá falando do Bozo, enfim. É porque eu acho que a gente tá falando, falou do lado do contraditório de um dos grandes palhaços que eram conhecidos. Teve uma vida difícil. E teve uma vida difícil, talvez porque, vamos dizer que ele não queria aquilo, mas foi onde ele encontrou, de repente, o que ele queria ter tido na parte de atuação. Ele conseguiu como o palhaço Bozo. E se escondendo, né? Porque ninguém sabia quem era. Mas você sabe que é muito difícil, né? Você como uma estrela também, que você, né, no esporte, você sabe que é difícil a manutenção desse lugar. Sim. E o Bozo foi um fenômeno, né? Eu acho que ele não... Enfim, eu não estou aqui julgando ninguém, mas deve ter sido difícil para ele suportar aquela pressão toda, né? Foi numa época muito difícil, né? Que a gente não tinha muito essa preocupação, né? Com o artista, né? Hoje nós temos aí, né, os profissionais que cuidam da carreira do artista. Eu acho que talvez uma primeira pessoa, não sei, eu posso estar interpretando até errado a primeira pessoa que eu vi que realmente vivia como queria viver e que ensinou muito para a televisão brasileira e para todos foi o Chacrinha. O Chacrinha é um mestre da comunicação, né? Porque, na verdade, ele tinha uma frase que eu adorava, né? Que era: eu não vim para explicar, vim para confundir. E a confusão é fundamental. Quando a gente está confuso, é porque eu acho até que o momento que o país está passando é um momento confuso, de choque de crenças, né? Então, na verdade, quando você está confuso é porque você vai entender alguma coisa. Você acreditava numa coisa, agora veio outra, peraí. E aí você acaba chegando a uma conclusão. Então, acho que a confusão precede um entendimento, entendeu? Então, acho que, às vezes, quando a gente está confuso é bom, porque a gente vai estar aprendendo alguma coisa que a gente está chocando com uma crença antiga, né? A gente está falando muito desse mundo da televisão, dos atores, palhaços, narradores, de todas essas pessoas, porque ele é um cara sensacional. O Palito é um cara sensacional, roteirista, ator.
E hoje em dia, ele pegou todo esse aprendizado e ensina as pessoas a levarem a vida de uma forma leve, descontraída, mas não deixando a seriedade de lado, porque para tudo você precisa ter aquele foco, aquela determinação. Sim, disciplina, né? Você sabe muito bem essa palavra, conhece bem disciplina. Disciplina Outro dia alguém falou uma frase que eu gostei, eu gosto de frase. Que era uma frase, como é que era? Disciplina é fazer algo que você não quer. Eu achei uma coisa parecida assim. Né? Porque, eu faço... É tipo assim, não tô afim de treinar hoje, mas vou lá. Isso é disciplina, né? Poxa, tá chovendo, tá frio, acordar cedo. Enfim, quando você rompe isso, né? Quando você começa a repetir, aprimorar, você chega num estado de encantamento. Eu acho que toda profissão, o que todo mundo busca é encantar. Então, se a gente quiser encantar, a gente tem que estar nesse estado. E esse estado de encantamento só vem com repetir, aprimorar. Com a repetição, você sabe disso. Já pegou muita gente desatenta? Sim. Hã? O que você falou? E como você também. como você fazia para, tipo, porque a gente sabe que quando você pega alguém desatento, você tem que estar sempre... Isso. E como que você fazia para chamar essa pessoa de volta? Na verdade, eu não sei, eu também sou um pouco desatento. Mas é porque você está focado em outras coisas, né? Então, trazer a pessoa para cá, às vezes eu jogo a responsabilidade na pessoa, boto a pessoa para falar e aí ela, né? E aí ela vem... Opa, tô aqui, fala aí um pouco. Aí a pessoa... Opa. Pode? Ah, tá. A gente estava falando de atenção e eu estava desatento. Tá lindo. E por isso que eu falo, na verdade, sem cagação de regra, porque não tem essa. Eu tô aprendendo, cara, de descobrir, cara, é fundamental você descobrir que não sabe nada. Né? Aliás, eu criei um cartão, eu posso falar de uma criação de um cartão, que eu criei um cartão de crédito chamado Vale Nada. Vale Nada? O Vale Nada é um cartão de crédito que com ele você pode, por exemplo, ver o pôr do sol. Você pode assistir olha que vista linda, com o Vale Nada você pode fazer as pazes com alguém que você ama. Com o Vale Nada você pode ir à praia com quem quiser te levar, ou pode ir sozinha também. Com o Vale Nada você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo que você quiser com o Vale Nada. E quanto mais você usa o Vale Nada, mais crédito você ganha. Então, por que eu estou falando disso, né? Porque eu também sou campeão mundial de Vale Nada, né? Então, eu fui campeão de Vale Nada, criei o Vale Nada, e a minha oficina é uma oficina de nada com especialização em coisa alguma, porque cheguei a essa conclusão de não saber nada. E nada é o que eu tenho para oferecer. Então é sobre isso que a gente fala o tempo todo, sobre tudo que cada um tem e que todo mundo, e que ninguém precisa de nada. Todo mundo já tem tudo. Palito, muito obrigado pelo aprendizado que eu tive aqui. Se eu tive um aprendizado numa entrevista, imagina o aprendizado do Vale Nada. O Vale Nada é importante. Use o Vale Nada. Aqui, ó, o cartão, ó. O cartão é esse aqui, ó. Para vocês, tá? Então, toma um para você, um Vale Nada. Já tô pegando agora. Obrigado, realmente, Palito. É uma coisa que eu acho que todos temos que aprender. De levar a vida com mais leveza. De se reencontrar no seu próprio reencontro, né? Porque é você encontrar você com você mesmo, fazer tipo aquela brincadeira de você se encontrar com o seu espelho e brigar até com o seu próprio espelho. Sim. E foi uma aula para mim aqui. Muito obrigada. A oportunidade, sucesso para você, que você esteja cada vez mais próxima de você, tá? Comprando o seu barulho e fazendo esse teu projeto com muito sucesso, tá bom? Mas antes de eu me despedir do Palito, tem o bate-bola. Bate-bola. Tem o bate-bola. Bate-bola no subúrbio. Palito, tô sabendo que tem
2 projetos aí que fazem toda a diferença e que são projetos interessantíssimos. Guru. O Guru foi fantástico. O Guru, na verdade, a Mônica me apresentou o Rafael e o Ducati. E um dia a Mônica até comentou, nossa, o cara é vegano, o cara faz yoga, mas ele é tão estressado, né? Tal. Eu falei... Aí um dia eu estava com o Ducati, chegamos na casa dele, estava o Rafael brigando com o porteiro, saindo da porrada com o porteiro. Aí a gente falou, pô, vamos fazer o Guru estressado. Aí ele pegou o celular, nós fomos para a praia e gravamos um vídeo para se divertir, aquilo que a gente fala, para se divertir. E aí viralizou o Guru estressado, que ele me dá um susto, então, enfim. E aí agora eu falei, agora a gente tem que construir um caminho para esse personagem. Então a gente está com o Guru Estressado Oficial no Instagram e no YouTube e no TikTok, é Guru Estressado Oficial. E eu tô produzindo alguns vídeos para comunicar isso, né? Porque a gente está vivendo uma vida tão tensa que se o Guru está estressado é porque o negócio está bravo. O negócio está bravo. E o outro é o Bonequinho Viu. O Bonequinho Viu é um projeto que a gente faz há 27 anos. E aí a gente está voltando aos palcos agora. O título do show é uma homenagem ao mestre Didi Mocó, que é A Volta dos Que Não Foram. A Volta dos Que Não Foram. Porque a gente resolveu voltar. Aí eu falei assim, a gente vai voltar de onde? Se a gente não chegou a lugar nenhum. Então vai ser A Volta dos Que Não Foram. Então esse é o espetáculo que vai estrear dia 1º de abril. Vai ser primeiro, eu não sei se a gente vai ao ar em tempo. Vai ser 1º de abril. Mas não é mentira, não. Não é fake news. É verdade. É 1º de abril, 8, 9, 15 e 16, no Teatro do Barra Point, que é um teatro novo de 2 grandes amigos que eles compraram ali o cinema, transformaram os cinemas em teatro. Geralmente cinema tem virado igreja, nada contra, mas o cinema virou teatro. E a gente vai estrear num que é cinema e teatro, que é o Cine Teatro do Barra Point, na Barra da Tijuca. Tá? Sábado às 21 horas e domingo às 20 horas. Lembrando que a estreia é dia 1º de abril e não é mentira. Não é mentira, né? Tá ótimo. Agora vamos para um ping-pong. Ping-pong. Um bate-bola. Um bate-bola. Família. Família, olha, putz, eu vou ter que explicar, porque minha família, meus filhos, as mães e quem eles amarem. Vida. Vida é saúde. Profissão. Ator. Roteiro. Protagonista. Palhaço. Amor e humor. Gostou dessa nossa entrevista? Então, curte, compartilha, siga o Guru Estressado e não esqueça de ir na estreia no dia 1º do Bonequinho. Gente, muito obrigado. Obrigado, Palito, mais uma vez, por todo o amor, todo o carinho e seu tempo aqui comigo. Maravilha. Gostou dessa entrevista? Então curte, compartilha, dá seu like, ativa o sininho. E se não gostou, indica para os inimigos, porque a gente vai adorar você divulgando de qualquer jeito. Um grande beijo e até a próxima resenha no Na Área com Daniela Hipólito.